Olá, seja bem-vinda a essa aula. Eu sou Eline Oliveira e vou te mostrar como limpar dores emocionais e dobrar o seu faturamento em 30 dias. Para quem é essa aula? Para você, mulher, que sente que o passado ainda te trava suas decisões, seus relacionamentos e o seu faturamento. Para você, empreendedora, que quer olhar para suas origens e limpar as dores emocionais ali, entender como isso está travando seus negócios e gerar ainda mais resultado, dobrar e até multiplicar o seu faturamento. Para você, mulher, que já tem resultado, mas que quer voar ainda mais longe, com mais leveza e mais fluidez. Hoje eu vou te mostrar como eu e minhas alunas utilizamos esse método para fazer esse faturamento, aprender a olhar para essas dores emocionais e destravar essas dores. Assim como a Flávia, que não se sentia capaz de vender, tinha medo de se expor. No dia da sua live de lançamento, fui eu que fiz o pitch de vendas para ela, porque ela não tinha coragem de vender. E na sua primeira turma, ela fez 20 alunos. E a partir daí não parou. Hoje é uma mentora de sucesso que trabalha com produtos high ticket. E recentemente ela fez um projeto nos Estados Unidos. Quero mostrar também a Dolíria. A Dolíria, 35 anos, ela curou a criança dela interior. E hoje é uma pessoa que se sente inabalável perante os desafios. Aprendeu a se posicionar dentro de casa, com a sua família, os seus filhos, o seu marido reconhece o seu crescimento. Ela faturou 5 vezes mais no desafio do que a média que ela fazia anterior. Quero mostrar para vocês a Carol, com 35 anos, que ela também fez a turma 5 do Pilotando Sua Vida e limpou uma dor de rejeição e abandono. E a partir daí, ela multiplicou seu faturamento por 4 vezes e meia. Era um valor que ela nunca tinha conseguido antes, ela rompeu o teto financeiro. E agora ela está buscando cada vez mais, se conhecendo e limpando todas as travas e avançando. Quero mostrar também o resultado da Célia. A Célia, aos 12 anos, perdeu o pai dela. E o pai dela não se cuidava muito bem. E ela se tornou nutricionista inconscientemente para salvar o pai. E projetava o pai nos pacientes. E quando ela fez o Pilotando Sua Vida, ela entendeu isso, libertou-se das mágoas, liberou o pai dela e começou a voar nos resultados. Vender pacotes que antes ela nunca tinha vendido. E hoje ela está abrindo a clínica dela, o espaço físico, junto com outros profissionais de saúde. Esses são alguns dos muitos resultados que a gente tem tido por aqui, que é um método que eu estou aplicando, minhas alunas estão aplicando, método que eu aprendi com os meus erros, minhas dificuldades, minhas crises pessoais, minhas crises no empreendedorismo, que eu quero mostrar para você agora como que eu cheguei nesse método. Essa à esquerda aí sou eu, Eleni, aos 11 anos, na sexta série, numa escola onde não tinha aula durante o dia para a minha série, e eu estudava à noite, não tinha energia, e ali a gente tinha um motor que gerava energia para estudar e eu tinha muita gana de aprender. Eu nasci numa família muito pobre financeiramente e muito grande. Meus pais são agricultores e me criou no interior do Tocantins, apesar de eu ter nascido na Bahia. E passamos por muitas privações. Minha mãe não tinha tempo de nos nutrir, meu pai também não tinha tempo. Imagina, a minha mãe tinha 14 filhos até então, né? Recentemente eu perdi a minha irmã, mas já era adulta. Mas na época a gente era muita gente. Então não tinha como cuidar de tanta gente. Então eram muitas privações, muitas dificuldades. Então eu cresci num lar que foi muito disfuncional. Claro que os meus pais deram tudo que eles conseguiram, mas não conseguiram suprir tudo. Porque nunca vai suprir tudo, né? Porque os pais, eles se esforçam, mas a gente vai sempre ter, né, a paternagem, a maternagem, ela vai sempre ter alguém insatisfeito. De uma das partes vai sofrer, passar por dificuldades, porque faz parte das relações humanas. E aí eu cresci e nessa busca por estudar, por fazer algo, e eu sonhava grande, eu não tinha medo de sonhar. O meu sonho fora daquele lugar era de conhecer o mundo, era de impactar o mundo, de fazer algo grande. E eu entendia que isso era através do estudo. Então, saí de casa para morar na casa de outras pessoas a 100 quilômetros, com 12 para 13 anos. Morei em 6 lares diferentes para estudar. Comecei a fazer faculdade. Eu engravidei, casei. E aqui nessa foto do meio onde vocês estão vendo, sou eu com as minhas duas filhas recém-separada. É visível a minha cara de abatimento.
Eu carregava marcas profundas emocionais, muitas dores acumuladas, que eu nem sabia que tinha. E aí, no meio daquilo ali, me divorciei com muita dificuldade, uma relação muito dependente emocional, uma relação onde eu sofria agressões físicas, verbais, e foi um período de muita dificuldade. E aí eu me separei, na minha mente eu tinha uma promessa que nunca mais ia me casar de novo. E aí, qual não foi a minha surpresa? Mais de um ano depois eu conheci o meu marido, meu segundo marido, que é essa da foto da direita, com quem eu me casei, vim embora aqui para São Paulo. E as coisas foram acontecendo. E aí eu estava longe da minha família e sem estudar. Eu já tinha interrompido a faculdade, então eu voltei para a faculdade, comecei a fazer engenharia civil. E nesse interim, eu não conhecia ninguém, eu não tinha família aqui, não me sentia apoiada. E eu comecei a empreender para sair de casa, para ver pessoas, para conversar, para interagir e aprender também. E aí comecei a fazer tapetes, fazer vários empreendimentos, vender produtos de cosméticos, enfim, eu fiz uma série de coisas empreendendo. E quando eu tinha 30 anos ali, eu cheguei a fazer ali 30 para 31 anos. A minha faculdade estava toda bagunçada, as mensalidades atrasadas, eu não estava conseguindo cumprir, e ali eu tive uma crise muito grande. Porque eu li na internet, em algum lugar, uma matéria dizendo: com 30 anos é a idade da sabedoria. As mulheres com 30 anos já têm carreira definida, já têm sonhos realizados, já têm casamentos estruturados. E eu levei um choque. E aí aquilo foi um choque de realidade para mim. Eu não tinha nada daquilo, eu não me achava bem-sucedida, eu não achava que meu casamento estava indo muito bem. O único sonho que eu tinha realizado ali era de ser mãe, mas eu nem era uma mãe tão boa assim. Nessa fase, eu nem olhava no espelho. Eu Cada vez que eu olhava no espelho, eu via esse abatimento, essa tristeza. Eu não me via. Eu tinha minha identidade toda destruída. Eu não sabia direito quem eu era. Eu era o que qualquer pessoa quisesse. Imagina uma pessoa que carrega o fardo do mundo. Qualquer pessoa pede alguma coisa e ela diz sim. Eu fazia de tudo para agradar todo mundo e me prejudicava, prejudicava minhas filhas e fazia muitas coisas e a minha vida era muito pesada. Meu esposo trabalhava viajando e não parava em casa. E o meu casamento não tava lá essas coisas. E eu olhei para essa matéria e falei, eu preciso mudar isso. Chega de viver essa vida. E ali naquele ponto, eu entendi que eu tinha que dar um basta. E aí comecei a me conhecer. Eu viajei para dentro de mim numa velocidade, numa necessidade de busca, de entendimento, de entender por que que eu estava repetindo aquelas dores. Comecei a compreender. Uma das primeiras coisas foi entender que eu estava repetindo a vida da minha mãe, entender que aqueles padrões que eu detestava tanto, que eu não queria mais para mim, aquela vida de pobreza, de falta, de negligência, era a vida que eu estava repetindo, a vida de dificuldade financeira e muitas outras coisas se repetindo. E eu olhei para aquilo e falei, não, eu vou dar um basta. E aí eu comecei a me conhecer. E quando eu fui conhecendo, eu fui aplicando, aprendendo técnicas de liberação de dor, técnicas de ancoragem, várias técnicas que me ajudaram a me conhecer. E eu fui cada vez mais aprofundando, me apaixonando pelo assunto. E eu já empreendia na empresa, comecei a progredir ainda mais. Cheguei a liderar 30 mulheres num grupo de vendas. E meu grupo era um grupo muito bem sucedido, reconhecido, e aquilo me preenchia, me dava um certo reconhecimento, mas não me dava dinheiro suficiente. E aí eu precisei queimar a ponte. Eu saí, fiz várias formações na área de vendas, de treinamento, na área de desenvolvimento humano e comecei a gerar valor para as pessoas. Eu montei um grupo gratuito, comecei a ensinar minhas amigas, ensinar as pessoas tudo que eu ia aprendendo e elas começaram a ter resultados. E aí, quando foi em 2020, eu abri minha primeira turma de mentoria, a primeira turma paga. E aquilo foi uma realização muito grande para mim, porque foi a certeza de que estava funcionando. Porque eu não me sentia apoiada, eu não tinha família que entendia o que eu estava fazendo e o que eu estava buscando.
E teve um momento até que eu levantava cedo para estudar, e estudava, e fazia muita coisa nova, e comecei a me dedicar e me conhecer. E até a minha mãe falou: Você tá ficando ruim do juízo. Essas coisas aí não vai levar você a lugar nenhum, você tá ficando cansada. E foi bem engraçado, porque eu ainda bem que eu já tinha passado daquela fase de ficar se importando. Naquele momento não doeu, eu entendi que ela estava me amando, querendo o meu bem. Continuei fazendo o que eu tinha que fazer. E, e eu lembro como se fosse hoje, as coisas dando certo. E eu vendi meus dois primeiros pacotes high ticket. E com esse dinheiro, eu e meu esposo compramos um terreno na beira do rio, que era o nosso sonho, ter um refúgio para viajar no final de semana. E as coisas pareciam estar dando muito bem. E tudo ia andando, e eu querendo crescer, e feliz com meus resultados, os resultados da minha família, até que veio a Covid. E aí, no meio dessa pandemia, que foi tão devastadora para muita gente, eu não sei como foi na sua família, mas muitos amigos, muita gente partiu. E era uma época de muito medo e incertezas. E foi um dia que meu esposo me ligou e falou: Eu não estou me sentindo muito bem. Me liberaram para ir para casa. E quando chegou em casa, ele tinha consultado na empresa e pegou um atestado ali e falou: Olha, eu acredito que eu estou com Covid. Mas seja o que acontecer, eu quero que saiba que eu amo todas vocês. Eu falei: Não, que imagina, não vai acontecer nada. E aí ele teve um agravante e foi piorando, pegou uma pneumonia e o quadro dele evoluiu e ele internou. E nesse dia da internação, a gente teve um dia junto, a gente conseguiu conversar. E ele estava muito apreensivo, eu também, mas ele me deu muitos conselhos para seguir em frente e para fazer muitas coisas. Falou dos sonhos que ele tinha e que talvez não pudesse voltar para realizar. E eu não, eu entrava completamente em negação. Eu não queria aceitar aquela verdade. Naquele dia, eu me despedi dele. Era quase 10 horas da noite e eu estava no hospital e aquele dia foi um dia muito emblemático que é um dia muito importante, assim, na minha memória, porque foi a última vez que a gente se falou, e mesmo de oxigênio, ele tirou o oxigênio e beijou a minha testa. Eu também tinha pegado o Covid dele nesse inteirinho dentro de casa, nesse movimento todo. E ele agradeceu e falou: vai para casa, vai descansar. E depois daquele dia, a gente não tinha acesso ao hospital. No domingo, ele ainda me ligou, mas já não conseguia mais falar. Mas ele queria ver se eu estava bem. E aí, naquele dia, ele entubou e 11 dias depois ele veio a óbito. E isso mexeu muito comigo, porque mesmo com toda aquela estrutura de autoconhecimento, de aprender a lidar com as dores emocionais, com as travas, com os problemas, e aquela foi uma crise muito difícil de lidar, mas eu tive que aprender. E foi um período de muita dor. E agora eu que ajudava nas despesas da família, apenas esporadicamente, agora eu tive que realmente ser a provedora. E agora sim, eu tive que dobrar, triplicar, multiplicar o meu dinheiro, fazer as coisas renderem, tudo isso no meio da dor, no meio da crise, me sentindo só, desamparada, longe da minha família, né? Eu não tinha parente aqui na cidade, ainda cogitei voltar para a cidade da minha família, mas resolvi ficar e fui me levantando e continuei. E no dia que eu estava lá para sepultar ele, né? Não tinha velório, assim, não podia abrir, e a gente reuniu ali, fez uma pequena oração para poder fazer o sepultamento. E naquela hora veio no meu coração um verso bíblico que eu gosto muito, que é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E eu não entendi muito bem aquela mensagem que veio ali para mim, e aí eu pensei, eu não sei que bem eu posso fazer, eu posso receber disso. E aí, quando eu cheguei em casa, ali eu peguei uma foto dele, eu olhei aquela foto e eu falei, eu não sei como, mas eu vou transformar isso em algo bom. Essa é uma dor que eu sei que ainda vai doer, mas que vai ser algo, vou fazer disso combustível. E aí comecei a minha jornada de luto, senti tudo o que tinha que sentir, apliquei ferramentas, chorei de me arrastar no chão, noites e noites sem dormir, e
Naquele luto, o cérebro fica revisando todas as coisas, repassando tudo que eu fiz, que eu poderia ter feito. Vivi todas as fases do luto, mas passou. E aí eu fui adaptando, me ajustando. E aquela primeira dor ali, o primeiro impulso foi, eu tive a oportunidade de começar a escrever o meu primeiro livro, Deserto do Luto, onde eu ensino para as pessoas as fases do luto, como eu passei e algumas ferramentas que podem ajudar as pessoas a entender melhor o luto. E aí continuei avançando e abri minha primeira turma, minha outra turma de mentoria, agora com esse método novo, Pilotando Sua Vida. Isso era, a primeira turma foi 31 de maio de 2022, eu lembro como se fosse hoje. E essa mesma turma fundadora foi quem lançou junto comigo esse livro da capa preta aí, 14 Mulheres e um Propósito, Caminho de Curas Emocionais. Depois, uma turma seguinte, a gente lançou esse terceiro livro. Hoje eu tenho 3 livros publicados, tem alguns sendo escritos. E a minha missão é: se eu me levantei, muitas mulheres podem se levantar. Agora eu tenho um propósito de impactar 1 milhão de famílias até 2027. Isso através de livros, mentorias, método, conteúdo gratuito nas minhas redes sociais, para que, assim como eu me levantei, outras mulheres também se levantem e suas famílias sejam transformadas. Porque assim como eu me levantei, eu acredito que outras mulheres podem se levantar. Independente de vir para o digital, de faturar no seu negócio, ou só ter um casamento feliz, ou cuidar dos filhos, porque é isso que vai fazer a diferença. É dentro da sua casa que começa toda a sua evolução, o seu crescimento e o seu impacto. Então, por isso hoje, eu estou disposta a fazer essa aula para que mais mulheres tomem consciência do seu processo, tomem consciência das suas travas e destrava aquilo que elas tanto almejam conquistar. Por muito tempo, eu tinha dores invisíveis que eu não sabia de onde vinham, crises, e eu aprendi a gerenciar essas crises. E aquelas que eu não sei, hoje eu sei onde eu busco, hoje eu sei a base, hoje eu sei onde eu volto. Então, eu sou como você também, uma mulher que tem coração, que tem sentimentos, que tem sonhos, alguns já realizados, outros ainda estou buscando. Então, eu quero compartilhar com você como você vai limpar essas travas emocionais e dobrar o seu faturamento. Eu quero apresentar para você esse plano aqui, que é um plano simples, aplicável, que eu e minhas alunas usamos para remover, identificar, entender as travas emocionais, quebrar esses padrões e dobrar o faturamento em 30 dias. Por que que eu chamo de voar? Porque o meu método chama Pilotando Sua Vida e o símbolo é um avião, né? Porque literalmente quando você começa a pilotar a sua vida, você toma as rédeas e deixa de ser vítima da vida e passa a ser protagonista. Então você vai voar, com certeza. E esse voar, essas 4 letras, elas representam verdade, origem, ação e renovação. Porque essas 4 letras representam tudo que a gente vai aprender aqui, né? E a cada passo que eu te mostrar aqui, você vai entendendo melhor por que que esse acrônimo VOAR faz sentido. Então vamos lá, verdade. A verdade é que sempre que você for resolver um problema, lembra disso. Sempre que você tiver uma crise, você vai precisar de um confronto. E quando eu falo confronto, eu não falo de você brigar, gritar, sair no tapa com alguém. O confronto é olhar para a realidade, olhar para a situação, olhar para você e ser honesta. O que que está acontecendo de fato aqui? Olhar para o fato, porque às vezes a gente está com dor emocional, está com raiva, está com ciúme, está no meio de uma crise, não está conseguindo nem raciocinar direito. Mas vamos separar o que é fato e o que é emoção e vamos confrontar a verdade. O que é que está acontecendo? Eu deixei algumas perguntinhas aqui e um método que vai te ajudar. Aplicando essas perguntas, você pode chegar em qualquer coisa na sua vida, qualquer enigma que esteja escondido. Então, quem eu sou? O que eu quero? Onde eu estou nesse momento na minha vida? Onde eu quero chegar? Um bom exemplo desse é o aplicativo aí de
de trânsito, o Waze ou outro que você use, você precisa saber da sua localização onde você está e para onde você quer ir, para ele te mostrar o caminho. E aqui, essa verdade, esse confronto vai te mostrar o caminho, vai te mostrar o que está de fato acontecendo. E você pode usar essas perguntas a seu favor. Quem eu sou? O que eu quero? Onde eu estou? Onde eu quero chegar? O que eu não quero mais nessa situação? Por que que eu coloquei essa pergunta? Porque às vezes você nem sabe o que quer. Eu já atendi muitas pessoas que não, olha, Eleni, eu tô tão cansada que eu só quero descansar, eu nem sei mais o que eu quero. Mas eu te desafio a pegar uma listinha e fazer o que você não quer mais na sua vida, o que não dá mais para suportar. Quanto tempo eu estou disposta a aguentar isso? Agora, se eu preciso suportar, até que data eu tolero? Aqui, sempre você vai me ver trazendo a questão para a razão, os números, para você ter clareza do que precisa ser feito. E eu vou deixar aqui para você uma ferramenta. Método dos 5 porquês da solução de problemas. Esse é um método que foi o fundador da Toyota que começou a aplicar e hoje é muito popular, que são 5 perguntas que vai te dar qualquer resposta que você precisa. Então, como você faz? Você faz a pergunta, depois pergunta por quê de novo, pergunta até chegar na raiz do problema. E no fundo, você vai ver que você não é inútil, que você não é preguiçosa, que você só tem uma dor que não está sendo resolvida. Você às vezes só está se sentindo sozinha. Às vezes você só está querendo ser vista. Mas seja o que for, aplique essas 5 perguntas. Responda e coloca por quê para a próxima resposta. Por quê? Porque até você chegar na raiz. Não tem erro. Aqui eu estou te dando um método simples, aplicável para você confrontar qualquer verdade, qualquer pessoa, qualquer realidade. E entenda quando você confronta a verdade, vai ser desconfortável. Você vai sair da sua zona de conforto para uma zona de conflito, porque você só pode conquistar alguma coisa passando por esse trajeto. Conforto, eu saio daqui, passo pela zona de conflito para chegar na zona de conquista, que é o que eu quero de fato. Agora, vamos para o próximo passo. Origem. Aqui eu quero te trazer clareza das suas raízes. Reconhecer as dores da sua infância. Qual dessas dores aqui emocionais, né? A terapeuta Lisa Bourbeau, ela, eu não sei se é assim que fala o nome, não sei francês, enfim, ela catalogou essas 5 dores: abandono, rejeição, humilhação, injustiça, traição. E agora, entender como essas dores aconteceram na sua infância vai te ajudar a entender se essas dores estão se manifestando na vida adulta. De que forma? Tem acontecimentos na sua vida que mostra que você tem alguma dessas dores? Por exemplo, tem algum relacionamento que você não tem coragem de sair dele porque você não quer ficar sozinha? Por ter medo de ser abandonada? Existe algum comportamento seu que mostra que você ainda tem alguma dor de abandono, rejeição, humilhação, injustiça, traição? Nos seus relacionamentos, tem algum comportamento, tem alguma situação que se repete ou que acontece que está ligada a alguma dessas dores emocionais? E aí eu vou te passar aqui uma ferramenta para fazer essa busca da origem. Você vai escrever uma carta para sua criança interior. E nessa carta, você vai prometer cuidado para ela. E vai liberar as dores das pessoas que te feriram na infância. Essa carta não é para ser bonita, é para você escrever com verdade. Comece dizendo o seu nome como se fosse olhando para sua criança ali. Imagine que você está olhando sua criança nos olhos. Lembra como era seu cabelo, seus bracinhos, seu corpo. Se tinha uma roupa que você gostava de vestir. Tem alguma foto que pareça você, que você tem e olha a roupinha e lembra a sua infância? Tem alguma memória
algum chinelo, alguma pessoa. Então você vai pegar essas memórias, essas imagens e vai imaginar olhando no olho dessa criança e escreve para ela tudo o que ela passou. E aí depois você vai fazer para ela uma promessa de que você agora é adulta e vai cuidar dela. Vai dar para ela amor, atenção, ela vai ser vista agora. Tudo que ela não teve, você vai proporcionar. Depois que você fizer isso, você via lágrimas, deixa as lágrimas vir. Libera as pessoas, tome a decisão, porque às vezes você não vai perdoar de imediato, mas tome a decisão de perdoar todas as pessoas que te feriram. E essa decisão, você vai ver o processo. E não quer dizer que você vai perdoar assim, não. Para você perdoar, você primeiro precisa sentir o que você tem que sentir. Não importa se é a sua mãe, se é o seu pai, se é alguém próximo, se é uma amiga, se é um ex-marido. Você só consegue liberar depois que você sentir a emoção. Se permitir sentir raiva, sentir aquele sentimento de mágoa e assumir para você: eu estou com raiva, eu estou com mágoa, eu estou ressentida. E aí você vai sentir isso e falar: mas eu decido liberar isso e não carregar, porque isso afeta o seu resultado e não a vida mais da pessoa. A pessoa talvez nem saiba que te feriu. E depois disso você vai fazer o quê? Uma carta manifesto para firmar um compromisso com essa nova pessoa que você quer se tornar. Por exemplo, eu hoje, eu, Eleni Oliveira, me comprometo a me tornar uma pessoa, e você vai descrever a pessoa que você quer ser. Uma pessoa assim, 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 que tem essa e essa característica, que que desenvolveu essa e essa qualidade, que tem essa e essa vida, que tem esse e esse relacionamento. Vou te contar um detalhe. Mesmo que você não acredita, coloca no papel. Se permita sonhar. Muitas pessoas, às vezes, já está tão cansada, tão desgastada, que não se permite nem sonhar. Procure imagens do que você quer. Procure vídeos. Hoje, com a internet, dá para você ver vídeos, imagem, quanto custa. Não custa flertar com aquilo que você quer conquistar. Olhe e escreva um manifesto da pessoa que você quer se tornar. E comece a viver a partir disso. Gerar energia boa naquela direção. Claro, vai acontecer um monte de coisa no caminho, lógico. Quando você está tentando fazer algo, todas as coisas, acontecimentos, comportamento, pessoas, talvez no início, vai tentar te paralisar inconscientemente. Mas quando você está decidida, isso mostra o caminho que você vai trilhar. E aí até o teu próprio cérebro vai lutar contra você, mas você vai se manter firme. E quando você continuar firme, todas as resistências vão cair e você vai chegar onde você quer. E aí você vai se tornar aquela pessoa que as pessoas dizem: do nada, fulano ficou bem-sucedido, do nada, fulano agora tá rica e tem dinheiro e tá fazendo tal coisa. Do nada. Ninguém sabe a sua jornada, mas essa jornada é um compromisso seu. Então, olhe para suas origens. Você está repetindo que problema da sua infância? Qual é o sonho da sua infância que ainda faz sentido, que vale a pena? Você está repetindo a vida da sua mãe, do seu pai? Que tal agora escrever uma vida que seja sua? Não tem como você passar pela vida negando as suas origens. A sua origem é raiz. A sua origem te alimenta. Você é o caule. Você é a planta que recebe a seiva das suas raízes. Você recebeu a genética, os comportamentos da barriga da sua mãe. Você recebeu a epigenética, que é o comportamento do ambiente, dos seus pais, da sua família. Tá tudo muito enraizado em você. E às vezes agora, por mais que você odeie comportamentos dos seus familiares, você pode estar repetindo. Então, olhe para as suas origens. Se você olhar e voltar e confrontar com a verdade, confronta e olha, decida e tome uma ação. Confronta, olha novamente, decida, tome ação. Eu sei que parece repetitivo, mas eu quero que você saia daqui com isso muito claro na sua mente. Que eu sei que tem um processo longo, que às vezes não pode ser colocado tudo em apenas uma aula. Mas com todo o carinho do meu coração, eu quero que você, eu desejo, você que tem que querer, né? Eu desejo que você
Confronte sua realidade, confronte você mesma, confronte suas dores, suas culpas, seus medos, sua dependência emocional de pessoas, de aprovação. Confronte a sua origem. Mas não é para você ficar com mágoa da sua origem, ficar com birra. É para você prosperar leve, liberar. Porque se você quiser fazer dinheiro com origem na mágoa, na dor, na raiva, no medo, vai chegar um dia que esse dinheiro não vai te servir e você vai precisar se livrar dele. Vamos para o próximo passo agora, ação. Esse ação, essa ação tem que ser um plano estratégico e mais os 30 dias que eu vou te explicar como fazer. Como que é o plano? Definir um objetivo para os próximos 30 dias. Eu posso definir vários objetivos? Vários objetivos você tem a longo prazo, tá? 5 anos é um bom prazo para você atingir qualquer objetivo. Depois você pode fazer um plano para daqui 2 anos, um ano, mas faça para os próximos 30 dias, porque esse objetivo é o quê? Você perceber e ter um resultado de alavancagem e dar uma energia nova e dar uma clareza para você dos seus resultados, das suas estratégias, do que você está colocando em prática, tá? Então, você vai pegar 30 dias para entrar em ação. Você vai ter as métricas, tá? Os números não mentem jamais. Então, faça a média de faturamento dos 3 últimos meses, para que nesses 30 dias você veja como que você consegue bater, se dobra, se multiplica, como você vai chegar nesse resultado. Você tem que definir essa meta de dobrar. Eleni, mas eu não estou conseguindo ver, não tá. Não, coloca que vai dobrar. E aí você vai começar a acompanhar o seu progresso. Diariamente, registrar os ganhos, celebrar os avanços, cada venda que entra, cada insight que você tem, cada percepção da sua vida, que você fala, ah, você vai ter muitos insights, né? Como o pessoal fala aí, muitas fichas vão cair. E você vai olhar e vai falar, nossa, olha isso aqui, era isso. E você vai ter muitas descobertas. E essas descobertas só é possível entrando em ação. Então você precisa pôr o plano em ação. E eu vou te passar aqui estratégias que funcionam para todo mundo, para qualquer negócio. Aproveite a rede de relacionamento que você já tem e contate essas pessoas para estreitar o relacionamento. Você já tem pessoas que te seguem nas suas redes, seja elas qual for. Então, aproveite esses contatos, gere relacionamento. Pega a sua lista de cliente, organiza, fale novamente com os clientes, entenda o que eles estão precisando e venda para eles. Monte um movimento de venda, uma ação massiva, crie combos atraentes, crie uma oferta especial para os próximos 30 dias. Se tiver uma data comemorativa, ancore essa data. Crie um produto, tenha um produto de alto ticket, foque nesse produto e venda mais dele para gerar uma renda mais rápido. E aí você vai se perguntar, quais estratégias que eu uso e já funcionam? Quais que eu usei e não funcionaram, que eu quero descartar? O que que eu posso testar de novo agora? Entenda, não é para fazer todas as estratégias de uma vez só. Pega uma boa estratégia e vai para cima para fazer uma ação massiva. E acompanhe diariamente o seu progresso. Não esqueça de acompanhar o progresso. Eu repeti essa frase aqui para você lembrar. Acompanhar diariamente o progresso, registrar os ganhos e celebrar os avanços. E até o que você erra também é um avanço. No final do dia, se pergunte: o que é que eu fiz hoje? Como eu empreguei a minha energia? O que deu resultado? Hoje eu reclamei ou entrei em ação? Hoje eu cumpri os meus compromissos? Hoje eu gerei relacionamento para venda? O que eu fiz hoje que eu posso repetir amanhã? O que eu fiz hoje que eu posso descartar e não repetir amanhã? Essa constante busca de melhora todo dia, em 30 dias. Você vai estar, digamos que você melhore 1% por dia. Em 30 dias você estará 30% melhor. O quinto, renovação, que é você continuar nesse ciclo de liberar e renovar a energia. Desapego de coisas, tira tudo que não funciona da sua vida. Objetos, arrume seu ambiente, venda o que você não usa mais, doe.
Conserte o que está estragado e descarte o que é lixo. Desapega no digital das relações nas suas redes sociais. Para de seguir pessoas que não têm nada a ver com o objetivo que você está buscando. Olhe para suas relações e pense qual é aquela relação que você pode te afastar, aquela relação que faz mal para você. Desapegue, perdoe quem tem que perdoar, libere quem tem que liberar. Essa cura é decisão sua e vai impactar nos seus resultados. Não importa se A ou B está magoadinho ou não. O que importa é se você está magoada, se você está frustrada, chateada, ressentida, ou seja, qual o nome da emoção que você está, com raiva, com ciúme, com inveja, trabalhe em você. E uma coisa que funciona muito, uma lista que eu chamo de lista de Tenkei, que eu aprendi com Jerônimo Temel, que é listar todas as tarefas acumuladas. Isso é mágico. Quando você lista tudo, você parece que a lista começa a se resolver automaticamente. E isso, tudo que está no seu radar para fazer, se você organizar, vai liberar energia. Imagine você andando pela sua casa, aí você passa ali numa torneira pingando. Ai, tem que arrumar essa torneira. Seu cérebro já gastou energia. Aí passa por ali por um sofá que tá rasgado. Ai, tem que costurar esse sofá. O sofá tá sujo, tem que mandar limpar. Aí passa por um, seja o que for. Tudo no seu ambiente, nas suas relações, demanda energia. Então, por isso, precisa dessa renovação contínua. O que é que no seu corpo que não está gerando energia? Você está comendo muito alimento processado, muito doce? Porque se você quer tomar boas decisões, você precisa cuidar do seu corpo. Uma má alimentação atrapalha seu processo de decisão. Entende que é um ciclo de renovar a energia em todas as fases. Então, vamos lá, vou repetir com vocês. V de verdade, O de origem, A de ação e R de renovar, renovação. Você vai renovar a energia, renovar o ciclo, fazer, corrigir e adaptar, fazer, corrigir e adaptar, alinhar. Precisa ter integridade e coerência. Então, vai arrumando tudo, organizando. E quando você começa a entrar nesse ciclo, no começo vai ser muito difícil, porque ele é novo. E depois você vai ficando mais leve, mais fácil e vai entrando na sua rotina, você vai criando um hábito. Então vai ser muito mais tranquilo e fluido. E aí, já que eu falei aqui com você desse método voar, eu quero falar com você o jeito errado. Qual que é o jeito errado de você aplicar hoje na sua vida esse método? De confrontar a verdade, olhar para suas origens, entrar em ação e renovar a energia física, emocional, do ambiente, das relações, dos seus clientes, do seu negócio. O que que é o jeito errado hoje de você aplicar isso? É você continuar na passividade. Não adianta nadinha você assistir essa aula e não aplicar. Focar apenas em números, esquecendo que o resultado vem daqui de dentro. Os números pelo lado de fora, os números na sua conta bancária revelam quem é você nas suas emoções e na sua mentalidade. Obsessão, né, pelo faturamento e ignorar o medo, a culpa e as relações de dependência emocional. Porque quando você tem uma relação de dependência emocional com outra pessoa, essas relações elas vão interferir nas suas decisões. Tem gente que não avança porque não quer desagradar a mãe, não quer desagradar o pai, não quer desagradar o amigo. Inconscientemente, muitas pessoas têm culpa de prosperar, de crescer, de ganhar dinheiro, literalmente fazer dinheiro, porque vai deixar o outro para trás. Então você precisa organizar medo, culpa e dependência emocional. Então olhe para suas relações. Faça uma lista de medo, de culpa e comece a confrontar isso e se auto-perdoar. Não faça isso de modo superficial, só para cumprir o protocolo. Não, falei que vou fazer só para dizer que eu fiz. Não faça isso. Não se dê o trabalho de tomar seu tempo. Faça de forma intencional, profunda, reflexiva, olhando de verdade para sua vida. Não se compare com os outros. A sua jornada é sua, a sua experiência é sua. Seja lá o que você passou na sua vida, isso é seu. Não diz respeito a ninguém.
Por mais que as pessoas queiram, elas nunca vão compreender você e nem você vai compreender totalmente as pessoas. Esse negócio de empatia, gente, é uma balela. Não existe empatia. Por mais que eu tenha compaixão das pessoas, que eu entenda, eu queira o bem, eu nunca vou saber realmente o que é esse lugar. Mesmo que eu tenha passado por um problema semelhante, tá? E negar ou racionalizar as próprias emoções. Nós somos seres que temos emoções. Essas emoções são afetadas pelo nosso relacionamento, são afetadas pelos nossos ambientes, são afetadas pelos nossos resultados. Não ignore isso. Não negue isso. Porque os números não são só números. Nós somos pessoas que amamos ser amadas, apreciadas, ter reconhecimento. Às vezes temos dificuldades de ser questionadas, de ser corrigidas, de receber um feedback. Então é mais fácil ficar na zona de conforto, onde todo mundo me aprova, do que sair e fazer algo diferente, onde eu posso ser reprovada. Então, qual que é o jeito errado? Continuar passiva, focar apenas em números, fazer aquela obsessão pelo faturamento e não olhar para as relações emocionais que existem aí de medo, dúvida e culpa, que são provenientes das dores emocionais, se comparar ou negar as emoções. Agora, qual que é o jeito certo? Se comprometer. Compreender que é um processo, um dia, outro dia, e você vai fazendo e ajustando. Seja honesta consigo. Por isso que eu comecei esse pilar com verdade. Seja honesta. Eu estou aqui nesse lugar, eu cheguei aqui dessa forma, mas eu vou sair. Aplique o passo a passo, faça os exercícios de forma prática, emocional e profunda. Reflita sobre os seus padrões, sobre os seus resultados e tenha uma ação consistente. Combinado? Gostou dessa aula? Você quer receber esse PDF com essas anotações para você? Me manda uma mensagem na DM dizendo o eu quero o PDF da aula. Coloca lá que você veio dessa aula aqui que eu vou te mandar lá no direct, tá? Lá no meu Instagram, eleni.oliveiraoficial. E agora eu quero te perguntar, onde você teria chegado se não tivesse paralisado? Pelo medo, pela culpa, nas suas relações? Onde você pode chegar se você se livrar disso? Qual a vida que você pode ter, deixando essas travas para trás, essas culpas, de essas dependências emocionais que você carrega? Você pode ir mais longe. O quão longe você consegue ir? Agora eu quero te propor o quanto você vai carregando fardo e o quanto você vai leve. Qual que é mais fácil? Qual é mais fácil? E agora eu quero te mostrar uma oportunidade. Agora que você já aprendeu comigo, já conheceu minha história e ficou até aqui nessa aula. Então, se você ficou até aqui, quer uma oportunidade de andar comigo, de conhecer o método mais a fundo, de ter um tempo comigo, ser minha mentorada, eu vou te mostrar uma oportunidade, que é o método Pilotando Sua Vida, onde a gente aplica na prática tudo que eu te ensinei aqui, só que mais aprofundado. Eu vou ter uma turma que começa agora dia 13 de outubro, e os pilares do método são basicamente o que eu te mostrei aqui: desapego, limpar tudo que não serve mais, seja no ambiente físico, emocional, nos seus relacionamentos. Depois, uma ação massiva para dobrar o faturamento e fazer ajuste na sua vida pessoal e no seu negócio. E um acompanhamento com uma premiação no dia 10/12. Como que isso funciona? São um método online, né? Tem um método Pilotando Sua Vida que é aplicado, ele é online, com aulas gravadas, 8 encontros ao vivo, suporte, comunidade para apoio, você vai ter lá outras mulheres também para apoiar você, um ambiente seguro para você se abrir, compartilhar suas experiências, compartilhar o que você está aprendendo, aprender com outras mulheres também. E nessa comunidade, você vai passar um ano e também com acesso ao conteúdo gravado. Por quê? Tem alguns conteúdos que vai reforçar a sua jornada e tem alguns conteúdos que vai
impulsionar você, vai te alavancar. Então, dentro da plataforma que você vai receber o acesso, vai ter conteúdos para te impulsionar, para te alavancar, e vai ter todos os acessos que você precisa para passar esse um ano junto comigo e junto com as minhas alunas do Pilotando Sua Vida. E temos também ainda um desafio em grupo para dobrar o faturamento, onde as três primeiras, que é a campeã do primeiro, segundo e terceiro lugar, são reconhecidas em dinheiro. Agora pense para mim, pensa assim comigo. Quanto custa continuar com essas dores? Eu te apresentei aqui maneiras de você começar, de você fazer isso sozinho. Mas se você for junto, você vai mais longe e vai ganhar mais velocidade, mais experiência. Então, o que o Pilotando Sua Vida vai te entregar? Então, é um método online com aulas gravadas. Esse método custaria 997 tranquilamente. Porque o meu método individual, a minha sessão custa R$ 300, uma sessão individual. Aqui você vai ter 8 aulas gravadas, 8 aulas ao vivo. Suporte em até 24 horas úteis. Por exemplo, se você falar no sábado, até na segunda você é ouvida, respondido. Se você falar na segunda, até na terça você é respondido. Comunidade para apoio, compartilhar experiência e receber suporte durante um ano. Isso facilmente custaria mais de R$ 497. E aí você vai ter um ano de acesso ao conteúdo gravado. Não é excesso de conteúdo, são conteúdos essenciais. Não é mais um curso, que você vai ficar fazendo curso sem fim. Não. O meu objetivo é você aprender e aplicar, sem obesidade mental, tá? E aí o desafio de faturamento é exatamente por isso, para você já aplicar em tempo rápido, ter um pequeno resultado ou um grande resultado e continuar aplicando. E mesmo que você não dobre seu faturamento, você vai melhorar outras áreas da sua vida, porque a gente trabalha integrado a saúde física, emocional, nos relacionamentos e espiritual. Então, facilmente aqui você teria um investimento total de mais de R$ 3.000. Mas o que que você vai precisar investir? Esse programa ele custa 1.997. Quando eu estou fazendo o lançamento dele, ele custa 1.497. Mas hoje, para você, para entrar nessa turma do dia 13, ele vai custar apenas 997 à vista. Ou você pode parcelar em 12 vezes no cartão, o que dá menos de R$ 4 por dia. Ou uma pizza por mês. Menos de uma pizza, porque hoje você não compra uma pizza por R$ 100 ou menos. Você compra por muito mais do que isso. Então, hoje você pode entrar no Pilotando Sua Vida por R$ 997, ter tudo isso, 8 aulas ao vivo, aulas gravadas para você alavancar a sua vida emocional, física, espiritual e seus relacionamentos, um desafio de vendas onde você pode participar e tem chance de ser campeã e também vai compartilhar a experiência com outras pessoas, suporte 24 horas, comunidade e tudo isso pagando menos de R$ 4 por dia. É um dinheiro que você não compra nem um cafezinho, nem um pãozinho mais na padaria. E esse valor está disponível apenas para essa turma, tá? Que vai começar agora no dia 13 de outubro, na segunda-feira. Porque eu gosto de acompanhar cada uma das minhas mentoradas de perto, por isso as vagas são limitadas, tá? Então, não tem como eu ajudar você se eu estiver muito distante. Então, a turma não pode ser muito grande para que eu tenha um acompanhamento fidedigno e prometa tudo que eu estou, e cumpra tudo que eu estou prometendo aqui. Então, para acompanhar, conhecer, entender o processo, ajudar a fazer um plano, orientar, precisamos estar mais próximas e por isso as vagas são limitadas. Então, se você quer fazer parte dessa turma, você vai clicar aqui no link. Ó, eu vou deixar aqui o link. E já quero te falar da garantia, porque às vezes você fala, ah, Eleni, tem toda essa promessa, e se eu não gostar? Essa é a garantia incondicional. Por lei, você tem direito a 7 dias. Eu vou te dar 30 dias para você ter contato com o método, contato com a comunidade. Se não gostar, você devolve o investimento. E além dessa, tem uma segunda garantia que é condicional. 90, 90 aqui é mais 1.000, tá? Tá ali 500, mas é mais 1.000.
que é essa garantia? Você não gostou, não teve resultado, eu vou se comprometer com você. Se você assistiu todas as aulas, aplicou o método e não teve resultado, em 90 dias, você pode me chamar. Nós vamos fazer uma sessão estratégica. Você vai ter mais 90 dias para ter resultado. Se não tiver, eu te devolvo R$ 1.000 em dinheiro, que é o valor do seu investimento. Porque você teve esse tempo e testou o método. Mas para você receber essa garantia, você precisa aplicar. Essa é a garantia de que o método realmente funciona. E se não funcionar para você, devolvemos o seu investimento 100%. E aí, é essa compensação aí. Se você não tiver resultados, todo o seu investimento de volta e ainda mais 997 ou R$ 1.000 por ter se comprometido a testar o método, tá? E aqui existe um link que eu vou deixar na descrição. Aí você só clicar no link. Você também pode chamar no WhatsApp para tirar dúvidas, aí vai ter o WhatsApp. E aqui, ó, eu vou te mostrar o site, ó. Quero dobrar meu faturamento. Você vai cair nessa página aqui que eu estou abrindo, vai ter pilotando sua vida, vai preencher os seus dados e vai se cadastrar. Essa é a plataforma, é segura e você pode fazer sem medo. Então, foi muito bom estar com você aqui. Eu desejo que você aplique tudo que você aprendeu e que você, assim como as minhas alunas, caminhe para uma vida extraordinária, sem fardos, com leveza, porque você é a pessoa que decide onde quer chegar, sem medo, sem culpa e sem dependência de outras relações. E você pode fazer isso. Só depende de você querer e não se abandonar. Te vejo em breve.